Olá, boa noite. Obrigada, agradecemos pela sua companhia. Você que está nos assistindo e aí sempre aguardando esse dia do programa Vem, Olha a Vida. Boa noite, irmã Rosaci. Boa noite, irmã Luciana. É um prazer mais uma vez estar com você e com vocês que estão nos acompanhando. E hoje, neste dia 17 de novembro, comemora-se, lembra-se o Dia Mundial da Campanha de Combate ao Câncer de Próstata. E a gente pode falar uma comemoração, é justamente uma comemoração também. É uma lembrança que nos faz pensar que tudo que é feito através do autoexame, dessa identificação precoce, ajuda a combater algo muito maior. E queremos fazer uma memória desses meses coloridos que a gente celebra. Queremos recordar o mês do Setembro Amarelo. Você que está em casa, lembra que campanha foi essa do Setembro Amarelo? O combate à prevenção ao suicídio. E a gente sabe que, irmã Rosaci, que é um tempo assim, uma campanha que chama atenção para a gente cuidar dos nossos jovens, de quem está próximo da gente, até mesmo da gente, não é mesmo? Então é um mês que nos faz pensar em tantas pessoas que cometeram tirar a sua própria vida, talvez não querendo tirar a vida, mas a dor, que deve ser algo que aflige muito as pessoas. E o Outubro Rosa, que vem aí com essa campanha de combate à prevenção ao câncer de mama, terminou, estamos agora no Novembro Azul, que nos faz pensar, olhar com muito carinho essa temática. E você, irmã Rosaci, o que achou dessas campanhas que passaram? Pois é, irmã Luciana, nós estamos sempre atentas a essas temáticas, porque nós temos um compromisso de cuidar da vida. E a nossa congregação iniciou cuidando de uma mulher doente com câncer, a senhora Ângela Lúcia Viviane. Então, por isso que o cuidado com a vida, com a saúde, faz parte da origem da nossa congregação e temos esse grande compromisso. E é uma dimensão evangélica, irmã Luciana. O próprio Jesus, que passou na terra fazendo bem, que curou tantas pessoas de tantos males e de tantas doenças, que nos deixou também, João 10:10, o seu grande legado. Vamos dizer juntas? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E agora acompanhemos um vídeo onde vai nos falar da história do Novembro Azul e também como se prevenir, como tomar consciência, como realmente cuidar da sua vida, cuidar da saúde, com várias orientações. Um vídeo muito instrutivo. Acompanhemos. O que é o Novembro Azul e como ele começou? Agora, no mês de novembro, as coisas mudam de cor e passam a ficar azuis. Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade, e em especial aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Como ele começou e por que o símbolo é um bigode? No exterior, a campanha é chamada de Movember, Moustache, mas November, em inglês, bigode e novembro. Começou em um pub na Austrália em 1999. Um grupo de amigos teve a ideia de deixar o bigode crescer durante todo o mês, como apoio à conscientização da saúde masculina e a arrecadação de fundos para doação às instituições de caridade. O mês de novembro foi o escolhido justamente por comemorar no dia 17 o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. A campanha foi um sucesso. Alguns anos depois, o país todo estava participando e foi criada a Movember Foundation Charity em 2004. A ideia então era que os homens deixassem o bigode crescer durante todo o mês de novembro. As mulheres davam seu apoio usando a cor azul ou bigodes falsos, para espalhar a conscientização da importância do cuidado à saúde masculina, com foco principal no câncer de próstata e depressão. Além disso, diversos eventos de arrecadação de fundos foram criados. Hoje a campanha já é mundial. Inclusive, o bigode se tornou pouco para os participantes. Atualmente é comum o movimento levar o nome de No Shave November, que seria em tradução livre, novembro sem se barbear. Durante esse período, os envolvidos cultivam não mais só o bigode, mas também a barba. Alguns países continuam com o nome original, Movember, No Shave November, e em alguns casos, como o Brasil, utilizam o nome Novembro Azul, já que além do bigode, a cor azul é símbolo da campanha. A ideia é o máximo de pessoas usarem a cor azul,
O bigode é a barba para deixar os desentendidos curiosos do motivo e então, a partir dessa curiosidade, espalhar a conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata através dos exames regulares e a atenção à saúde masculina. Quem trouxe a campanha para o Brasil foi o Instituto Lado a Lado pela Vida em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. A campanha ainda está crescendo por aqui, mas no ano passado foram realizados mais de 2.200 ações oficiais em todo o país. E assim como no Outubro Rosa, há a bela iluminação de pontos turísticos. Diversas celebridades e instituições apoiam a campanha e muitos eventos são criados para espalhar informação e arrecadar dinheiro para a causa. Com toda essa iniciativa, hoje a campanha Novembro Azul faz parte do calendário nacional de prevenções. O que é a próstata? A próstata é uma glândula que só o homem possui. Localizada na parte baixa do abdômen, situa-se logo abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. Ela produz cerca de 70% do sêmen e representa um papel fundamental na fertilidade masculina. O câncer de próstata é quando as células desse órgão começam a se multiplicar de forma desordenada. Sobre o câncer de próstata. De todos os tipos de câncer, o de próstata é o sexto mais comum no mundo e aquele que mais afeta os homens. Esse é o segundo tipo de câncer mais mortal entre os homens. 1 em cada 6 homens é alvo da doença. Há um diagnóstico de câncer de próstata a cada 7 minutos e meio. Há um óbito por câncer de próstata a cada 40 minutos. O câncer de próstata é o sexto mais comum no mundo e o de maior incidência nos homens. As taxas de manifestação da doença são cerca de 6 vezes maiores nos países desenvolvidos. Cerca de 3/4 dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos de idade. Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. No Brasil, é a 4ª causa de morte por câncer e corresponde a 6% do total de óbitos por este grupo. Normalmente, os homens são mais resistentes a cuidar de sua saúde de forma preventiva e procurar um médico regularmente. Por isso, na maioria das vezes, a doença é descoberta tardiamente, apenas quando os sintomas começam a aparecer. 95% dos casos de câncer de próstata já se encontram em estágio muito avançado e grave. Por isso é tão importante prevenir-se e descobrir a doença na fase inicial, quando as chances de cura são grandes. Mas quais são os sintomas? A doença em seu início não apresenta nenhum sintoma. Por isso é de suma importância a realização de exames de toque e de sangue periódicos. O exame de sangue não substitui o de toque, visto que muitas vezes a doença não é detectada a partir do sangue. Assim, os exames são complementares e devem-se fazer ambos. Os sintomas mais comuns, que só aparecem na fase avançada da doença, são vontade urgentes e repentinas de urinar, dificuldades para urinar, diminuição no jato de urina, aumento da frequência urinária, dores corporais e ósseas, insuficiência renal e fortes dores. Exames. O toque retal é o teste mais utilizado e eficaz quando aliado ao exame de sangue PSA, antígeno prostático específico, na sigla em inglês, que pode identificar o aumento de uma proteína produzida pela próstata, o que seria um indício da doença. Para um diagnóstico final, é necessário analisar parte do tecido da glândula, obtida pela biópsia da próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens com 45 anos de idade ou mais façam um exame de próstata anualmente, o que compreende o toque retal feito e o PSA. Segundo especialistas, o toque retal é considerado indispensável e não pode ser substituído pelo exame de sangue ou por qualquer outro exame, como o ultrassom, por exemplo. Prevenção. Não existe uma forma de se tornar imune à doença. Por isso, os exames de sangue e toque periódicos são tão importantes. Eles possibilitam o diagnóstico precoce e o tratamento efetivo, além de menos invasivo, aumentando as chances de cura. A doença atinge principalmente homens acima de 50 anos de idade, e por isso homens nessa faixa etária devem realizar os exames anualmente. Homens com história de câncer na família correm mais risco, exigindo o início dos exames anuais aos 45 anos de idade. Mas existem alguns hábitos para diminuir os riscos da doença. Uma dieta saudável, rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais, evitando gorduras principalmente de origem animal. Atividade física, ao menos 30 minutos, 5 vezes na semana. Controle de peso.
evitar a obesidade e manter o peso adequadamente a seu corpo. Diminuir o consumo de álcool. É indicado que o homem limite-se a consumo excessivo de álcool. Não fumar. Essa é a principal regra para evitar qualquer tipo de câncer. Tratamento. Caso a doença seja comprovada, o médico pode indicar radioterapia, cirurgia ou até tratamento hormonal. A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após o médico e paciente discutirem os riscos e os benefícios de cada um. O câncer de próstata é uma doença que atinge milhões de homens em todo o mundo. A prevenção é o melhor caminho a ser tomado para evitar a doença, mas o diagnóstico precoce pode ajudar mais facilmente na erradicação do câncer. E você que está em casa nos assistindo, o que mais chamou a sua atenção neste vídeo? Então, o Novembro Azul é um assunto que faz a gente pensar em família. Você que tem o seu pai aí junto, você que é casada tem o seu esposo, seu namorado. Então, vamos assim convidar os homens da nossa vida a fazerem, a se tocarem, a fazer esse autoexame. E o Novembro Azul é o mês de conscientização para a saúde masculina. Uma campanha que reafirma a importância de focar a atenção nos tumores urológicos. O assunto não se resume somente ao câncer de próstata, embora ele seja o primeiro mais comum para os homens, exceto o câncer de pele, com previsão, segundo o INCA, de 65.840 novos casos para 2021, algo que representa 29,2% da população masculina brasileira. E entre os cuidados, irmã Rosaci, básicos que todo homem precisa ter com a saúde, há testes e exames que precisam ser realizados com frequência. Verificação da pressão arterial, hemograma completo, dosagem da glicemia, dosagem do colesterol, teste de urina, atualização da carteira vacinal, verificação do perímetro abdominal e o índice de massa corpórea. Cuidados que tanto homens como mulheres devemos ter. Mas esse mês, esse olhar voltado para a prevenção ao câncer de próstata, como é importante observar o seu próprio corpo. É um check-up geral, né, irmã Luciana? Isso mesmo. E eu estava pensando, irmã Luciana, quem ama, se cuida e cuida também das outras pessoas, cuida do próximo. E cuidar-se é prevenir-se, é mudar de mentalidade, é mudar de hábito. E mesmo no vídeo, quando traz presente a qualidade de vida, alimentação, exercício físico, e às vezes temos essa dificuldade de primar pela qualidade de vida. Então, por isso que é importante a vida em todas as suas dimensões. O cuidado na dimensão física, mental, emocional, espiritual, social, ecológica, a saúde integral de todo homem e de toda mulher. E agora, nós vamos continuar acompanhando mais 2 vídeos, são breves, mas ainda nessa reflexão, nessa dimensão da prevenção ao câncer de próstata. De cada 6 homens que chegam aos 50 anos, 1 vai ter câncer de próstata. Não é praga, isso é uma estatística. O câncer de próstata é muito prevalente entre os homens. E a partir dos 50 anos, nós começamos a ter uma incidência que vai crescendo. É uma doença confusa, difícil da gente entender, porque você tem casos de câncer de próstata muito agressivos, que se disseminam rapidamente, em geral para o esqueleto, para os ossos. E você tem outros de evolução muito longa. Você tem pessoas que de 80, 90 anos, que vão morrer das causas que todos nós morreremos um dia, e que, na verdade, tinham tumores na próstata que nunca foram diagnosticados e que também nunca causaram problemas. Então, é uma doença com uma diversidade de comportamento muito grande. Se a prevalência é tão alta na população depois dos 50 anos, o que nós temos que fazer? Tentar prevenir, tentar evitar que a doença apareça. Nós não conhecemos medidas que permitem fazer a prevenção do câncer de próstata. O que nós temos são
medidas que permitem fazer o diagnóstico precoce numa fase que a doença é altamente curável. Quais são essas medidas? O primeiro é o PSA. O PSA é um exame de sangue. Um exame de sangue que você encontra uma proteína que a próstata produz. Então, você pega um homem de 60 anos, que de repente ele vinha com PSA de 0,2, 0,7, 1,1, é um PSA baixinho. De repente ele tem um pico, o PSA vai 6 e começa a subir, 8, 10, 12. Você aí tem que estudar a próstata melhor. Se o exame... O PSA não sobe só em tumores malignos, sobe em benignos também. Quando a próstata aumenta de volume, a chamada hipertrofia prostática, o PSA sobe. Então, não basta você ter o PSA. E nós temos uma outra armadilha. Você pode encontrar tumores de próstata malignos que crescem sem aumentar o PSA. Então, como é que se faz a prevenção? O PSA de um lado e de outro lado você tem que examinar a próstata. Quis a natureza que a próstata só fosse acessível por via retal. E aí é que é o problema maior. Quando você chega para um senhor de 65, 70 anos e fala, olha, o seu PSA está normal, mas tem que fazer um toque retal. Aí se arranjou um inimigo. Diz, não, esse exame eu não gosto. Eu costumo dizer que o exame não foi feito para dar prazer para ninguém. É um exame desagradável, mas nem tanto. E é absolutamente importante, fundamental. É possível acabar com as mortes por câncer de próstata. Nós não conseguimos impedir que o câncer apareça, mas podemos diagnosticá-lo precocemente, numa fase em que todos os casos praticamente são curáveis. Se as mulheres começam a fazer exame ginecológico aos 16, 17 anos, quando começam a vida sexual, por que nós, homens maduros, não podemos fazer os exames de detecção do câncer de próstata? Tem sentido, no século XXI, a gente morrer por disseminação de uma doença que, se fosse diagnosticada precocemente, podia ser tratada e curada para sempre? Todo homem a partir dos 50 anos deve fazer exame preventivo de câncer de próstata. A idade baixa para 45 anos, se houver casos da doença na família. Na fase inicial, o câncer não tem sintomas e as chances de cura passam de 90%, muitas vezes sem precisar de quimioterapia ou radioterapia. Na maioria dos casos, 95%, os sintomas só aparecem em estágio avançado. Então não espere os sintomas, procure um urologista e faça os exames preventivos. Você não vai ficar com medo disso, vai? Lembre-se, o câncer de próstata ainda é o mais frequente entre os homens no Brasil. Hoje o país tem 68 mil novos casos e 15 mil mortes. Por favor, não faça parte dessa estatística. O principal fator de risco é o envelhecimento. Menos de 10% dos casos são hereditários, segundo o Instituto Nacional do Câncer. É muito comum um homem ficar por muitos anos ou até décadas com a doença sem que ela evolua ou evoluindo lentamente. Por isso, a importância da prevenção. Então, após ouvirmos, assistirmos esse vídeo aí em família, você que está na sua casa, nesse lugar tão aconchegante, comenta aí no nosso chat o que você achou, o que mais lhe chamou a atenção. Então, podemos destacar aqui, entre os fatores de risco, estão o histórico familiar do câncer de próstata, pai, irmão e tio, obesidade, raça, homens negros sofrem maior incidência desse tipo de câncer. Então, como é importante todos, né, independente de raça, de cor, a gente poder se olhar, se tocar e convidar, fazer esse alerta às pessoas, aos homens que fazem parte do nosso convívio social. Então, continuemos com esse compromisso de cuidar, de defender, de promover a vida. E mesmo, Luciana, o Novembro Azul ainda não é tão evidenciado, não é tão divulgado, então por isso que intensificamos esse compromisso nessa divulgação, nessa conscientização e prevenção também. E nós chegamos ao final do nosso programa.
Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada, irmã Luciana. E também queremos agradecer a nossa colaboradora, Renata Garcia, que está também na transmissão desse programa. Então, muito obrigada e continue conosco nos próximos programas. Até mais. Mas, para terminar, ainda temos um vídeo onde um grupo de homens dançando capoeira, vestido de azul, mas também que traz uma mensagem sobre o Novembro Azul, para finalizar o nosso programa. Capoeira é luta, é dança, capoeira é arte, é magia. Capoeira é luta, é dança, capoeira é arte, é magia. Capoeira é luta, é dança, capoeira é arte, é magia. Capoeira é luta, é dança, capoeira é arte, é magia. Eu jogo a capoeira, pois ela é minha alegria. Quando eu toco o berimbau, minha alma se contagia. Pois viver sem capoeira é uma grande agonia. Pois meu coração logo para, meus olhos já não brilham com a falta da capoeira, que é um vício de alegria. Capoeira é o meu jeito de ser, capoeira é minha filosofia. Capoeira eu joguei ontem, jogo hoje e jogo todo dia. Capoeira é luta, é dança, capoeira é arte, é magia. Capoeira é luta, é dança, capoeira é arte, é magia. Oi, capoeira aqui é noite, colega velho, capoeira noite e dia. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Capoeira no meio, no combate.